Oi, oi, tudo bem com você? Hoje eu quero estar falando contigo sobre a mulher de Provérbios 31. E algo que eu tenho percebido, até pela minha perspectiva, né? É que a mulher de Provérbios, ela é alguém que já nasceu perfeita. E por esses dias eu tenho aprendido que não é bem assim. A mulher de Provérbios, ela é formada, ela é gerada por intencionalidade. Eu acredito que aquela mulher tinha desafios a ser cumpridos, assim como eu e como você tem durante o dia a dia. Mas ela era alguém que tinha uma rotina, que seguia uma rotina com intencionalidade, fazendo aquilo que precisava ser feito e não somente aquilo que ela queria fazer. Abrindo também mão, muitas vezes, do próprio conforto e do próprio descanso, sabe? Para poder fazer aquilo que era necessário que ela fizesse. Pois ela tinha uma vida com Deus, ela tinha o esposo, ela tinha os filhos, ela tinha os negócios e ela precisava gerir tudo aquilo que estava à volta dela. E é esta mulher que Deus nos chama a ser também. Eu sou uma mulher que eu tenho 2 filhos, no momento estou solteira, à espera do meu amado. E nesse tempo eu tenho aprendido e Deus ele tem me confrontado em algumas áreas, para que quando chegar o tempo de tudo quanto ele tem me prometido, eu esteja pronta e eu saiba estar administrando com dignidade e honra tudo aquilo a qual ele colocar em minhas mãos. Por muito tempo eu fui alguém que muito procrastinei. Eu começava coisas e não terminava. Até mesmo com a minha própria saúde, sabe? Às vezes ter preguiça de fazer coisas porque eu queria ficar deitada e ali eu ia adiando, e ali eu ia adiando, ou acabava vendo dificuldades e desprezava aquilo a qual eu me propus a começar a fazer. Então, nesse vídeo, eu quero falar exatamente com você, que assim também já foi, né? Já foi como eu fui, ou é como eu era. Essa questão de procrastinar. A mulher de Provérbios, onde a gente vê, fala que vale muito mais do que joias preciosas, né? Então o valor dela excede ao valor de joias preciosas. Era uma mulher que sabia, tinha vida com Deus, era uma mulher que sabia cuidar bem do esposo, que trazia honra ao esposo, né? O marido dela era digno, né? Era assim, trazia dignidade ao esposo, trazia honra, trazia orgulho. As pessoas viam o quanto aquele homem ele era sortudo, né? O quanto aquele homem na verdade era abençoado por ter aquela mulher na vida dela, na vida dele. Uma mulher que sabia cuidar bem da sua casa. E aí eu quero te perguntar se você está sendo essa mulher que está sabendo cuidar bem da sua casa. E antes, gente, eu achava, minha amiga, que para eu cuidar bem da minha casa, para eu acordar mais cedo, para eu preparar uma mesa, sabe? Para eu ser uma mulher virtuosa, eu primeiro precisaria ter um marido. E eu errei feio, sabe, nisso, de achar que para mim ser algo, eu preciso primeiramente ter algo. Não é assim que o Senhor nos quer, não é para isso que o Senhor nos chama. Ele quer que sejamos intencionais, que a gente venha saber aprender com Ele, aprender à luz da palavra. A mulher de Provérbios, ela nos deixa muitas lições, né? É uma mulher que acorda cedo, é uma mulher que tinha vida com Deus, é uma mulher que sabia cuidar dos negócios, tinha os seus próprios negócios, é uma mulher que sabia cumprir as suas missões, as suas funções e delegar também trabalhos, né, serviços às suas servas. Uma mulher que sabia cuidar dos filhos, uma mulher que trazia honra para a sua casa, para o seu esposo. E essa mulher que o Senhor nos chama a ser. Então, a gente já tem que ser de agora. Se você já é casada e já faz, parabéns. Se você já é casada e ainda não faz, comece. Se você, assim como eu, já tem filhos e está sem o esposo ainda, já seja essa mulher com seus filhos, com sua casa, com Deus. Se você ainda não tem filhos, nem é casada, espera e nessa espera já esteja se preparando. Então, a preparação para todas nós. Eu, por muito tempo, fui alguém que procrastinei muito com as minhas atividades, até mesmo com o cuidado comigo mesmo. Sabe, a academia, eu estava até conversando com as amigas que fazem exatamente 4 anos, que em todo ano eu começo e não termino. Eu vou 1 mês, 2 meses, 3 meses e ali eu paro, estagno e não vou mais. Era daquele tipo de pessoa que se eu fosse 4 dias na semana e um dia eu faltasse, né? Então para mim já não valia e eu abandonava ali, não dava continuidade. E quem me ajudou foi um livro que é o Devocional Mulher Real. Ele é um livro que fala sobre espírito, alma e corpo. O meu espírito e a minha alma entendiam o que eu precisava fazer, mas o meu corpo não era governado pelo meu espírito, era governado pela minha alma, pelas minhas emoções, principalmente pelas minhas frustrações. Então ali, se eu falhasse um dia, eu já não queria mais continuar.
Isso também com questão de uma vida devocional, questão de acordar mais cedo. Eu até conseguia por 1 mês, 2 meses, mas se eu falhasse um dia, acabou. Eu já não continuava mais. E esse ano, para a glória de Deus, algo assim realmente virou aquela chave na minha mente, que eu realmente preciso fazer. Eu preciso fazer, então tem que ser feito. Não é algo que eu tenho sentir vontade, sabe? Não é algo que eu tenho que, eu preciso acordar mais cedo, mas eu tô com vontade de deitar mais, eu ficar deitada mais para depois atrasar todo o resto do meu dia, né? Começar o dia já assim desorganizado, estressado, porque aqui eu preciso realmente acordar às 5. Acordar às 5, já organizar algumas coisas, fazer o meu devocional, né? Para depois ir acordar a criança com calma, levar para a escola, que a gente sabe que é estressante. Às vezes eles não querem acordar. E muitas vezes acontecia de eu acordar já em cima da hora, estressada. Acordava a criança naquele estresse, a criança se estressava e era choro, era dor de cabeça. E tipo assim, virava uma bagunça. E hoje eu tenho compreendido que eu preciso fazer as coisas com calma. Eu preciso ser uma pessoa estável emocionalmente. Eu preciso ter essa estabilidade emocional para passar também a estabilidade emocional para os meus filhos e para glorificar o nome do nosso Deus, né? Então, dentro da minha casa, sou eu e os meus filhos. Então, eu sou a autoridade espiritual para os meus filhos no momento. Eu é que tenho que ensiná-los. E algo que eu tenho aprendido muito e que eu falo muito, né? Assim, nas minhas rodas de conversa com pessoas, é que o falar, ele é válido, mas o exemplo é o que arrasta, o exemplo é o que vale. Não adianta eu falar aos meus filhos que eles têm que ser mais organizados, disciplinados, que eles têm que orar, que eles têm que ler a palavra, que eles têm que ter responsabilidades com horários se eles não me ver tendo e fazendo essas ações. Então eu preciso falar, mas eles precisam ver na prática, é isso que eu tenho feito. Eu louvo ao Senhor por ter despertado isso em mim. Sim, louvo mesmo, glorifico a Deus porque Ele é maravilhoso e Ele nos desperta, de fato. Estava pensando sobre isso semana passada, na verdade. E eu tive um momento agora de transição, de um tempo para outro tempo. E aí eu tive que iniciar um dia na semana, acordar às 5 da manhã para poder organizar as coisas mais cedo, para poder eu conseguir cumprir o meu compromisso de mais tarde, né? E ali, enquanto eu estava catando feijão, bem cedinho, o Senhor, Ele fala com a gente. A gente tem que estar sensível a saber ouvir, compreender e obedecer. Né? É orar, pedindo mudança, mas saber estar sensível às ordenanças que o Senhor nos dá e ser obediente à direção que Ele nos dá para que a gente realmente venha ver essa mudança acontecer. Não adianta, minha irmã, a gente só orar pedindo mudança se a gente não muda. Se a gente fica lá estagnado, não vai acontecer nada, porque Deus, Ele nos dá esse livre-arbítrio. É nós que temos que ter essa atitude de mudança, né? De mudar, de realmente fazer o que é certo, o que precisa ser feito. E ali, enquanto eu catava feijão, assim, o Senhor falando comigo, é assim que eu quero que tu seja. É assim que eu quero que tu seja. Eu não quero que tu fique dormindo até tarde para depois ser uma bagunça e fazer as coisas em cima da hora e gerar um estresse. Eu quero que tu seja organizada. Tu vai ver como esse dia vai ser um dia calmo, como vai ser um dia que você vai estar mais centrada em mim e como as coisas vão fluir de maneira diferente. Mas eu quero que tu seja assim todos os dias, né? E ali, nesse dia, eu tinha acordado às 5, fui preparar almoço, 7h20, estava tudo pronto aqui em casa. Almoço feito, a casa arrumada, eu estava preparada para ir para o culto, que ia ser às 10 da manhã, com as crianças, e não é aqui no bairro, é em outro bairro, então eu tenho que pegar ônibus. Se perder o ônibus já era, então eu preciso estar pronta às 7h30 no ponto com as crianças, então eu precisaria acordar mais cedo. Mas ali o Senhor falou comigo que não queria que fosse só ao domingo, era todos os dias. E Deus, quando Ele nos chama a fazer algo, não é para colocar um fardo em cima da gente. É para que a gente compreenda que nós temos que estar dependente dele. E temos que estar na direção a qual ele nos chama a estar. E aí eu disse, não, Deus, então eu realmente vou precisar, porque é uma coisa que eu gosto muito, né, dormir. Eu vou precisar dormir mais cedo. Eu vou precisar acordar mais cedo. Então eu vou ter que refazer toda a minha rotina. Mas fazendo tudo para a glória do Senhor, como a palavra manda. Tudo quanto fazer como sendo para o Senhor. E é para este ambiente, é para essa realidade que eu quero te chamar. Eu acredito que aqui tem mulheres que também já foram tocadas pelo Senhor a fazer dessa forma, mas tem procrastinado porque acha que não vai dar certo, porque acha que não consegue, porque fez um dia, 2 semanas, 3 semanas, mas falhou um dia e abandonou e não fez mais. Eu quero te dizer que Deus, Ele te chama de volta a este lugar. Ele te chama a este lugar de intencionalidade, de permanência, de constância, de fazer, porque sabe que precisa ser feito. Porque tu sabe que quando tu se alinha a este propósito, a este caminho, a tua vida ela flui de maneira que seja melhor. Mesmo que as coisas aconteçam ao redor e algo venha dar errado, a gente quando está em Cristo, a nossa mente está nele, a nossa dependência está nele, né? Em tudo que a gente faz, as coisas mais simples, as mais complexas da nossa vida, a gente consegue manter um equilíbrio e não fazer estragar todo o nosso dia por conta de um problema. E isso é algo que eu tenho aprendido.
Essa semana já aconteceu uma situação, eu tenho orado muito para que o Senhor ele venha governar as minhas emoções, porque às vezes eu acabo me desestabilizando, sabe? E acabo estragando todo o meu dia e o dia de quem estiver próximo de mim por conta das minhas emoções. E é algo que eu tenho orado, Senhor, eu não quero, eu renuncio isso. Eu quero ser uma mulher que, mesmo que aconteçam situações, eu venha buscar estabilidade em Ti, saber que um problema não tem que afetar todo o meu dia, né? O meu humor, às vezes a forma como eu vou falar com os meus filhos. E é para esse caminho que Deus ele nos chama. Para ser essa mulher que tem vida com ele, para ser uma mulher que é vestida de boas obras e é bem vista mediante a sociedade, mediante a comunidade, sabe? Não é uma mulher perfeita, que não tem erro, que não tem defeito, todas nós temos defeito, mas tudo isso muda quando a gente coloca diante dos pés do Senhor. E a gente procura realmente, à luz da palavra, como devemos nos portar, como deve ser o nosso comportamento dentro da nossa casa, que tipo de mãe eu estou sendo, que tipo de filha, né, que tipo de esposa, como é que eu quero que tipo de esposa eu quero ser futuramente. E para mim ser já uma mulher virtuosa, porque a gente tem essa coisa na cabeça, eu só preciso ser uma mulher virtuosa, acordar mais cedo, fazer tal coisa, fazer aquilo, quando eu tiver um esposo, e não é bem assim. Deus, ele já quer nos preparar. Como é que a gente vai, de repente, de nada, eu tô numa realidade aqui. Vamos dizer que hoje eu tô numa realidade totalmente bagunçada, desorganizada, uma mulher totalmente rinchosa, uma mulher que não tem disciplina com as coisas, sabe? E de repente amanhã eu caso, e aí que tipo de mulher eu vou estar sempre esse homem? Será que eu vou mudar da noite pro dia? Será? Não. Eu tenho visto que a gente precisa já ser. É ser antes de ter, sabe? Já se portar antes mesmo de ter. Porque a nossa vida também, ela não tem que girar só em torno, eu só vou ser boa, uma mulher disciplinada se eu tiver um esposo, só você ter disciplina com tal água se eu tiver tal coisa. Não, a gente tem que começar de agora. E Deus, ele nos chama a ser como essa mulher de Provérbios. Uma mulher que trazia honra ao seu esposo, que trazia alegria aos seus filhos, que sabia delegar as funções para as pessoas, que sabia gerir, né, bem a sua casa, os seus negócios. Uma mulher que realmente é dada ao reino, que contribui para o reino dos céus. Amém. Então, se você saiu desse caminho, volte, recalcule a rota e volte. E saiba que se você falhar um dia, esse um dia não tem que acabar com todos os outros, você tem que continuar de onde você parou. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Ele guarde os teus pensamentos, as tuas emoções e que cada dia mais você e eu possamos estar mais dadas ao Senhor, buscando cada vez mais ser obedientes, ser resilientes diante de Deus. Amém. Aleluia. Tchau, tchau.